Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo. Você agora está no canal Pitada de Bíblia, não é? E nós aqui estamos estudando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025 e o tema geral da nossa lição é em defesa da fé, onde nós estamos defendendo as doutrinas bíblicas, mostrando essas doutrinas com base bíblica, e também nós estamos vendo ao longo da história as heresias que atacaram essas doutrinas, e nós estamos vendo como essas heresias elas se apresentam nos dias de hoje, os grupos que defendem tais heresias que foram, aí condenadas pelos concílios como doutrinas erradas, doutrinas hereges. Na lição de hoje, a lição de número 7, nós iremos estudar sobre as naturezas humana e divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você é novo por aqui, já peço para você se inscrever no nosso canal. Esse canal está começando aí, nos dê esse apoio para que a gente consiga alcançar mais pessoas. E nós pedimos também, se você quiser, e puder, para compartilhar esse vídeo com mais alguém. Compartilhe aí no grupo de professores da Escola Bíblica Dominical da sua igreja, compartilhe no grupo da sua igreja, no grupo de professores, que eu tenho certeza que você está aí em algum grupo de professores. Então nos ajude, compartilhe esse conteúdo. Se você quiser baixar esse slide, essa aula completa, nós estaremos deixando tanto um arquivo do slide quanto o arquivo em PDF, em folha A4, no link da descrição, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, que é o link do nosso canal lá no Telegram, tá? Da nossa biblioteca. Você não vai encontrar lá apenas esse slide, essa aula aqui, mas você vai encontrar lá muito conteúdo bíblico, vários livros, apostilas, até cursos você vai encontrar lá em apostilas, que está lá na nossa biblioteca. Então, entra lá, faz parte da nossa biblioteca no Telegram. Então, vamos para a nossa aula. Nós iremos falar sobre as naturezas humana e divina do nosso Senhor Jesus. Então, aqui nós já temos aqui a bonita capa dessa nossa lição de número 7, onde você pode ver aí que ela vai ser ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025. E o textuário diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. E é isso que nós iremos ver aqui. Jesus, ele é verdadeiro Deus, e Jesus, ele é verdadeiro homem. Nossa leitura bíblica em classe está aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 4, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 11. Leiamos a palavra de Deus, você pode nos acompanhar aí em tela. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Kyrios, nosso Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Jesus no caso, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos para a introdução da nossa aula. O Senhor Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Esta verdade é revelada com clareza em todo o Novo Testamento. Então, em todo o Novo Testamento, nós podemos ver aspectos da humanidade perfeita de Jesus revelado através da sua vida, do seu ministério, a sua morte, né? E também nós podemos ver ali os atributos divinos de Jesus sendo manifestados durante todo o seu ministério, bem como a sua natureza divina sendo revelada também em todo o seu ministério. Então, no Novo Testamento, quando nós lemos principalmente o registro do Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos ver claramente a humanidade de Jesus, bem como a sua divindade. São reveladas assim com clareza, não é algo obscuro, é algo claro, está lá na Escritura. Essa doutrina é conhecida hoje como unio personalis, do latim, literalmente união pessoal, e teologicamente significa a união das duas naturezas na pessoa de Cristo. É interessante nós dizermos aqui que nós já estudamos aqui durante essas lições sobre a humanidade de Jesus, sobre a encarnação de Cristo, e negar a encarnação de Cristo é negar Cristo, é negar a salvação, é o anticristo que faz isso, é uma doutrina anticristã, negar a encarnação de Jesus, bem como também negar a sua divindade, que nós já estudamos aqui. Negar a divindade de Jesus também é uma doutrina anticristã, e por isso as pessoas que negam estão ali influenciadas pelo espírito do anticristo. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no concílio de Nicéia, que nós já tivemos a oportunidade de vermos aqui algumas questões que foram decididas lá, e a trindade em Constantinopla, que nós também já vimos, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo. Vamos então aqui agora para o nosso primeiro ponto da lição, que fala sobre o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa enigmática frase, descendência de Davi segundo a carne, ele está se referindo aos ancestrais de Jesus, ou seja, que Jesus é da linhagem davídica. Logo, Jesus ele é da linhagem real de Israel. Ele veio de uma família de carne e ossos que vivia entre o povo de Israel. Jesus ele foi concebido no ventre de Maria, que era uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Então, o que o autor da lição está colocando é que o elo humano divino se encontra na concepção de Cristo, porque Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, uma virgem em Israel, por nome de Maria. Então Jesus, ele nasceu, ele nasceu no meio de uma família de Judá, da tribo de Judá, que era descendente de Davi. Então Jesus ele claramente, nós podemos ver a sua encarnação nessa questão. Então, o Senhor Jesus, ele é humano, ele se tornou humano nesse processo da encarnação, e ele sempre foi, sempre será divino, sempre será Deus. Então, o Deus, o Verbo, se fez carne. Passando aqui para o nosso próximo slide, inúmeras passagens
no Novo Testamento que mostram de maneira direta e indireta Jesus como ser humano perfeito, homem completo em toda a sua natureza humana. Jesus Cristo, homem, mas sem pecado. Então, nós podemos ver aqui, né, que o autor da lição coloca que no Novo Testamento há inúmeras passagens bíblicas que vão mostrar aí a questão da humanidade de Jesus, do Senhor Jesus ser um ser humano perfeito, um ser humano completo, mas sem pecado, né? E aí ele vai dizer que essas passagens bíblicas vão apresentar as características humanas de Jesus de maneira direta e de maneira indireta. A Bíblia revela essa verdade tanto de maneira direta como de maneira indireta, por meio de seus atributos e suas obras divinas. Então a mesma coisa acontece com a questão da divindade do Senhor Jesus. Se por um lado a Bíblia revela de maneira direta e indireta o Senhor Jesus como um ser humano perfeito, por outro, a mesma Bíblia também vai revelar a verdade da divindade de Jesus através de inúmeros textos bíblicos de maneira direta e indireta. E isso ela vai fazer através dos atributos de Jesus, tais como eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, santidade, digno de adoração, reconhecido como Deus pelas pessoas, também através das obras divinas de Jesus. Jesus ressuscita pessoas, Jesus cura cego de nascença, Jesus ele vai perdoar pecados, enfim, através dos atributos e das obras de Jesus, nós podemos ver de maneira direta e indireta a divindade do Senhor Jesus e também a humanidade do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, claramente na Bíblia, ele é mostrado como tendo uma natureza humana, bem como uma natureza divina, isso a partir do Novo Testamento, a partir da encarnação do nosso Senhor. O Senhor Jesus, ele não é metade Deus e metade homem. Ou seja, uma hora a natureza humana de Jesus assume o controle e outra hora a natureza divina de Jesus assume o controle. Jesus tem parte humana e parte divina. O corpo de Jesus é a parte humana e as demais coisas são parte divinas. Não, Jesus não é metade Deus e metade homem. Jesus é um ser humano perfeito a partir da encarnação, bem como ele é perfeitamente divino, ele é perfeitamente Deus. Jesus também não existe uma mistura dessas duas naturezas, de forma que ela não é nem divina e nem humana, não é? Não é isso que o Novo Testamento ensina. As inúmeras passagens no Novo Testamento, elas ensinam a humanidade completa, bem como a divindade completa do nosso Senhor Jesus Cristo. É declarado Filho de Deus em poder, Romanos 1, capítulo 1, versículo de número 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra Senhor, ali no grego, é Kyrios, palavra essa que é aplicada a Deus. Então, Paulo diz que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é soberano, logo Jesus Cristo é Deus. Robertson, ele indica que Jesus era filho de Deus em seu estado pré-encarnado e o seguiu sendo após a encarnação. O apóstolo Paulo conclui dizendo: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é sobre todos, é soberano, e também ele é
Deus bendito eternamente, porque só existe um soberano, que é o Deus bendito eternamente, que é o Senhor Jesus Cristo. Os editores da tradução do Novo Mundo TNM, que é a versão oficial da Bíblia das Testemunhas de Jeová, traduziram esse texto da seguinte forma: esse texto que nós estamos vendo, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Eles traduziram esse texto da seguinte forma: a eles pertencem os patriarcas, não é pais, é patriarcas, ok? E deles descendeu Cristo segundo a carne. Ponto. Deus, que está sobre tudo, seja louvado para sempre. Ou seja, aqui eles não estão dizendo que Jesus Cristo é Deus. Eles colocaram um ponto continuando ali, e então eles disseram Deus, como se fosse uma pessoa distinta de Jesus. Eles não colocam o Pai, porque o Pai é distinto do Filho em alguns aspectos, mas são iguais em poder, em glória, em majestade, e é Deus, não é? Nessa linguagem não afirma Cristo como Deus, mas isso vem do Novo Testamento interlinear grego e inglês chamado The Emphatic Diaglott, o Diaglotão Enfático, publicado em 1864 por Benjamin Wilson, um unitarista, membro do grupo arianista cristadelfiano. Veja só que coisa interessante. O que o autor da lição está colocando aqui é que esse texto que as testemunhas de Jeová usaram para colocar na sua versão oficial já vem de um antigo Novo Testamento, né, que é interlinear grego e inglês, que foi publicado originalmente em 1864 por um senhor chamado Benjamin Wilson. E esse Benjamin Wilson, olha que coisa, ele era unitarista. Ele era unitarista e ele era do grupo arianista, que nega a divindade de Jesus. Então é lógico que ele não vai traduzir o seu Novo Testamento mudando ali o sentido das passagens que vão mostrar Jesus como Deus. É claro que ele vai mudar essas passagens que vão mostrar Jesus como Deus, né? E ele pertencia ao grupo, né, cristadelfiano, e que hoje é editado pelo Movimento das Testemunhas de Jeová. Segundo Bruce Metzger, o texto é um ancestral da tradução do Novo Mundo. Então veja aí que detalhes interessantes aí para o nosso conhecimento. Mas o que percebemos claramente no texto de Romanos é que o Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é Deus bendito eternamente. Ou seja, o que nós podemos ver é as duas naturezas do Senhor Jesus. A natureza humana, porque o Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, da tribo de Judá, da família do rei Davi, descendente direto de Davi, e ele é, ao mesmo tempo, Deus bendito eternamente. Então, passando aqui para o nosso terceiro e último ponto, né, subponto desse nosso primeiro ponto, nós temos o antigo hino cristológico, que é Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. O texto diz que, embora Jesus sendo Deus, ele não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. Mesmo Jesus sendo Deus, ele não fez uso das suas prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. E mesmo se ele fizesse o uso dessas prerrogativas, não consideraria isso uma usurpação, porque Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Então, se ele usasse as suas prerrogativas divinas, ele não estaria fazendo uma usurpação disso, porque são dele. Ele é Deus.
Paulo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina de Jesus em uma só pessoa. O termo grego morphe, que é forma, usado pelo apóstolo Paulo, mesmo sendo em forma de Deus, essa palavrinha, forma, o termo grego para ela é morphe, que indica a essência imutável. Ou seja, Jesus ele é dono de uma essência imutável. Ou seja, ele jamais deixou de ser o Deus bendito eternamente. Jesus é Deus bendito eternamente, que se encarnou, que passou por um processo único da encarnação, para que ele se tornasse humano e dessa forma pudesse oferecer-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Então, bendito seja o nome de Jesus, o Deus bendito eternamente. Aqui no nosso segundo ponto, nós iremos ver as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Agora que nós já vimos a questão da dupla natureza de Jesus, e o autor ele usa aqui dois textos para afirmar isso, que é Romanos capítulo 1 e também aqui o texto de Filipenses 2, 5 a 6. Ele não se estende muito em outros textos bíblicos do Novo Testamento para mostrar a dupla natureza do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a natureza humana e a divina de Jesus. Ele mostra apenas nesses dois textos as naturezas, as características da natureza humana de Jesus. Ele não dá exemplo bíblico assim da natureza humana de Jesus, porque ele já fez isso na lição que falou da encarnação do Verbo. Ele não vai dar detalhes da natureza divina de Jesus, porque ele já fez isso na lição que fala sobre a divindade do Senhor Jesus. Ele apenas vai mostrar nesses dois textos a questão das duas naturezas claramente nesses dois textos. E aí já no segundo ponto nós já iremos passar para as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus aí na história da igreja. Agora nós iremos para a parte histórica da nossa lição. Primeiro subponto, quem foi Nestório? Nestório foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Esse aqui é bom de matemática aí, 3 anos, ele foi bispo o bispo de Constantinopla, Porque ser bispo em Constantinopla é uma coisa e ser bispo de Constantinopla é outra coisa. Então, durante 3 anos, ele foi o bispo de Constantinopla. Nestório, ele discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria. Esse título é Mãe de Deus. Então, Cirilo de Alexandria, ele deu a Maria um título que Maria seria Mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Então ele discordava desse termo, Mãe de Deus, aplicado a Maria por Cirilo de Alexandria. Nestório sugeriu que esse termo fosse mudado para receptora de Deus, o Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, mas ela não é mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Então, a posição de Nestório ela é biblicamente correta. Não somente biblicamente correta, ela é teologicamente correta também. Então, ele defendeu algo que é bíblica e teologicamente correta. Porém, a popularidade do termo Mãe de Deus, de Cirilo de Alexandria, impediu o êxito do termo dele e da explicação dele a respeito de por que se deveria usar Mãe de Cristo
em vez de mãe de Deus. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. O nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, lá da questão do Concílio de Nicéia. A divindade de Cristo e a humanidade defendia no credo niceno constantinopolitano, em 381 d.C. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo eram duas pessoas e foi aqui a sua maior falha. Foi aqui a falha do seu pensamento. No momento em que ele diz que as duas naturezas de Cristo eram duas pessoas, ele foi contra, aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia não diz que eram duas pessoas, a Bíblia diz que eram duas naturezas perfeitas, completas em uma só pessoa, que é Cristo o Senhor, Kyrios. Foi por causa dessa ideia que Nestório passou para a história como heresiarca. Então foi por causa dessa questão dele dizer que as duas naturezas de Cristo eram duas pessoas, que ele passa aí para a história como um herege. Ele foi considerado herege pelo Grande Concílio de Éfeso em 431, o terceiro concílio geral, depois de Nicéia e de Constantinopla. Ele foi banido em 436, cinco anos depois, onde não teve o direito de se defender. Então, até o seu direito de defesa foi tirado. Ele é condenado no Concílio de Éfeso em 431 e 5 anos depois ele é banido sem direito à defesa. Mas há quem afirme, e não são poucos, que esse pensamento era uma caricatura do ensino dele, que não foi isso que ele ensinou de verdade. Teria sido uma acusação injusta promovida por Cirilo de Alexandria, já que ele disse que esse termo que Cirilo, bem aqui, sugeriu que ele deu a Maria como mãe de Deus, não era biblicamente e teologicamente correto, que o termo mais correto seria mãe de Cristo, porque Maria não era mãe de Deus, nunca foi, nunca será mãe de Deus. Maria era a mãe do Jesus humano, então ele sugeriu que em vez de Maria ser chamada de mãe de Deus, fosse chamada de receptora de Deus ou de mãe de Cristo. E aí alguns defensores aí, do Nestório, eles vão dizer que essa questão foi uma acusação injusta promovida por Cirilo de Alexandria. Vamos ver agora o monofisismo. O vocábulo monofisismo, o monofisista, provém de duas palavras gregas. Mono, que significa único, e ephysis, que significa natureza, única natureza. Esse termo é genérico e passou a ser usado posteriormente para indicar os grupos que defendiam a doutrina de que Cristo possuía uma só natureza. Se Nestório foi acusado e condenado em 431 no Concílio de Éfeso, porque, segundo se diz, as duas naturezas de Cristo eram duas pessoas. Por um lado, Nestório pensava isso, ensinava isso, enfim, foi acusado disso. Por outro lado, o monofisismo já dizia que Jesus possuía uma natureza apenas. Possuía somente uma natureza. Eutico ou Eutique, como era também chamado, um monge de Constantinopla, foi o principal expoente dessa doutrina. Por isso, o monofisismo é também conhecido como eutiquianismo. Sua intenção era combater o ensino de Nestório, mas ele caiu em outro erro. Qual foi esse erro? Desconsiderar a natureza humana e divina de Jesus, dizendo que Jesus possuía apenas uma natureza. Mas como a nossa regra de fé e de prática é a Bíblia Sagrada,
Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à sua divindade e perfeito quanto à sua humanidade, que são textos que nós já trabalhamos aqui. Essa doutrina, ela foi condenada, essa doutrina dizendo que Jesus possuía apenas uma natureza, né, o monofisismo, foi condenado no Concílio de Calcedônia em 451, também como heresia. Concílio de Calcedônia. Diante das controvérsias nestoriana e eutiquiana, o imperador Marciano, sucessor de Teodósio I, convocou o Concílio da Calcedônia, que teve início no dia 8 de outubro de 451, 20 anos depois do Concílio de Éfeso. O nestorianismo e o monofisismo foram rejeitados em Calcedônia. De novo, eles foram declarados, né, como heresias. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa. O Deus-homem é resultado da encarnação. Trata-se de uma só pessoa com duas naturezas, humana e divina. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. Então, a união dessas naturezas, veja só, eu quero que você destaque isso aí, se você puder. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. Então, por causa da encarnação de Jesus, a união dessas duas naturezas ela é permanente, ok? Mudando aqui, vamos agora para o nosso terceiro ponto e o último dessa nossa lição de número 7, que é o perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisistas. Hoje são as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobistas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. Ok? Então, nós também temos aqui o gnosticismo, diferente de gnosticismo, que nós já estudamos aqui, tá? O gnosticismo afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. É interessante dizer que Jesus não se esvaziou dos seus atributos divinos, porque se ele tivesse se esvaziado dos seus atributos divinos, ele parou de ser Deus. E não é isso que acontece quando Jesus ele esteve na terra. Quando Jesus esteve na terra, Jesus continuou sendo Deus, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Jesus não parou de ser Deus em momento algum. Enquanto Jesus estava na terra com seus atributos divinos, ele continuou governando todas as coisas, ele continuou sendo soberano sobre todas as coisas, ele continuou sendo o Senhor de todas as coisas, o Rei do universo, o Criador de tudo. Ele não perdeu os seus atributos divinos. Agora ele não fez uso das suas prerrogativas divinas, ok? São duas linhas principais. A primeira linha diz que o Verbo possui os atributos divinos, mas escolheu não usar esses atributos. E a segunda diz que as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus. Por quê? Jesus ele perdoou pecados e nós podemos ver isso aí nas referências bíblicas que estão aí em tela. Jesus ele recebeu adoração. Só Deus é digno de receber adoração. Só Deus pode ser adorado. E quando as pessoas foram adorar Jesus, ele recebeu adoração. Diferentemente de Pedro, quando o Cornélio, né, ele foi adorar a Pedro e Pedro recusou a adoração,
Da mesma forma, quando João foi se prostrar para adorar o anjo que estava ali mostrando para João os acontecimentos do Apocalipse, o anjo também recusou a adoração, mas Jesus recebe a adoração. Jesus recebeu a adoração durante o seu ministério terreno, e só Deus merece ser adorado e honrado, só Deus merece receber a adoração. E Jesus recebeu a adoração. Logo, Jesus é Deus. Jesus também repreendeu a fúria do mar. Jesus repreendeu a fúria do mar. Então nós podemos ver o Senhor Jesus, o seu domínio, o seu poder, a sua autoridade sobre as forças da natureza, sobre os espíritos imundos, sobre a natureza humana, sobre doenças e enfermidades. Jesus com autoridade para curar todo tipo de mal, toda espécie de males, todas as doenças, todas as enfermidades. Nós vimos a autoridade e o poder de Jesus sobre a morte, porque ele ressuscita pessoas. Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus o ressuscitou. Coisas que só Deus pode fazer. Somente Deus possui esse poder. Então nós podemos ver claramente a natureza divina de Jesus revelada enquanto ele estava aqui na terra durante o seu ministério terreno. A mariolatria, o tema do nosso terceiro subponto. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta de sua popularidade. Com isso, nós aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade e a vontade de Deus. Só porque esse termo Mãe de Deus caiu aí no gosto das pessoas, no gosto da população, ele foi mantido pela Igreja Católica, pelo catolicismo romano. Mas isso não significa de que esse termo representa a verdade, porque nós sabemos, nós que estudamos a Bíblia, nós que passamos aí um bom tempo em comunhão com Deus, orando, fazendo a vontade do Senhor, estudando a palavra dele, buscando conhecer mais a Deus, nós sabemos que é impossível Maria ser mãe de Deus. Sabemos que isso é algo impossível, isso é inconcebível uma coisa dessas. Mas aí, caiu aí no gosto. O catolicismo abraçou essa ideia, esse termo de Cirilo, e popularizou aí dizendo que Maria é mãe de Deus. E nós, estamos vendo aqui que nem sempre aquilo que é a escolha popular representa a verdade. Nem sempre isso acontece. Aplicação da nossa lição. Conhecer bem a pessoa de Jesus Cristo, tal qual revelado nas Escrituras Sagradas, nos permite um relacionamento mais profundo e exitoso, ao mesmo tempo que nos protege de criar uma imagem distorcida do nosso Senhor, que nada tem a ver com a revelação divina, tal como se encontra na Bíblia. A conclusão da nossa aula diz o seguinte: os concílios de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias que nós já estudamos e que ainda nós vamos estudar ainda é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas, com doutrinas antibíblicas, com heresias como as que nós estamos estudando aqui. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Mande esse link aqui no grupo da sua igreja, se você puder, aí está nos ajudando. Mande aí no grupo de professor da Escola Bíblica Dominical, se você gostou, se você gostou da aula, se essa aula lhe ajudou. Se essa aula não lhe ajudou em nada, se você não gostou dessa aula, então não mande esse link para ninguém. Mas se você gostou, se ela lhe ajudou, deixa aí o seu like, compartilhe com alguém e baixe esse arquivo que nós usamos nesta aula de hoje, completaço. No link aqui na descrição desse vídeo está lá o link
do nosso canal no Telegram. Você entra lá e você vai poder baixar esse conteúdo. Então, meus irmãos, até a próxima aula. Fique por dentro aqui de tudo que acontece no nosso canal Pitada de Bíblia e seja edificado através da palavra de Deus. Pitada de Bíblia, a cada versículo, um ensinamento.